Os quadros elétricos são o coração de uma instalação elétrica. O Ligado na Obra de hoje vai falar um pouco sobre esse importante equipamento. Confira a matéria. Importantes em qualquer instalação elétrica, geralmente eles não aparecem. Ficam escondidos atrás de portas, quadros ou na área de serviço e são lembrados apenas quando ocorre algum tipo de problema, como a queda parcial de energia ou desarme de um disjuntor. É nessa hora que alguém pergunta: onde está o quadro elétrico? O quadro de distribuição ele deve ser montado de uma maneira que tenha espaço suficiente para o manuseio dos dispositivos internos e para a acomodação dos seus cabos, dos circuitos, os fios elétricos. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer é o seguinte: um quadro de distribuição desse, eu tenho que ter até mesmo espaço reserva para futuras ampliações. Então não adianta a pessoa querer comprar um quadrinho menor que tem no mercado para não aparecer dentro da sua casa, dentro do seu projeto, dentro da sua obra, porque ele tem que ter espaço suficiente para a proteção de todos os circuitos. Número suficiente de dispositivos dentro dele. Produzidos com chapa de aço ou plástico de engenharia, os quadros elétricos residenciais têm funções relevantes na instalação. São eles que abrigam e protegem os sistemas de proteção da residência, como os tradicionais disjuntores e os modernos DRS e DPS. O grau de proteção proporcionado por os invólucros, quadros de distribuição residenciais ou qualquer outro tipo de aplicação, porque ele é seguido por vamos falar assim, por uma norma brasileira, a NBR 5410 e também a NBR IEC 60529, que são normas que garante o índice de proteção de um quadro. Pela norma brasileira 5410, o mínimo de proteção que é aceitável para a fabricação desses quadros aqui é IP, o grau de proteção, IP 2X. Ou seja, por que 2X? Aí nós temos dois algarismos. O primeiro algarismo, 2, ele representa a proteção contra sólidos. O segundo algarismo, o X ou 0, ele representa a proteção contra a penetração de líquidos dentro do invólucro. Então, quando eu tenho 0, ele é desprezível. Então, quer dizer, esses quadros residenciais que eu tenho aqui, no caso que eu estou mostrando, é um quadro que ele tem uma proteção no mínimo IP2X. Ele não tem proteção contra a entrada de líquidos. Então, dependendo da aplicação de um quadro, eu tenho que seguir rigorosamente esse grau de proteção, porque a aplicação dele pode ser em áreas frias, úmidas, molhadas, sujeita a lavagem. Então, o grau de proteção dele tem que aumentar. Estima-se que no Brasil, o consumo de quadros elétricos residenciais sugere a marca de 2 milhões de peças por ano. Além de casas e apartamentos, eles também são largamente utilizados em áreas comerciais, como prédios de escritórios, hotéis, agências bancárias e shopping centers. Para vocês terem ideia, então, o que nós temos aqui é um exemplo de um quadro de distribuição que pode ser instalado em qualquer tipo de residência e pequenos escritórios. Por quê? Eu tenho justamente a parte de proteção geral com disjuntor DPS e DR, garantindo as 3 proteções nas instalações elétricas e pessoas e equipamentos eletrônicos. E eu tenho um exemplo aqui onde eu tenho disjuntores de curva B e curva C, porque eu posso até mesmo colocar esses dispositivos B para produtos ou equipamentos mais sensíveis dentro daquela instalação elétrica, tanto residencial como terciária, escritórios, pequenos escritórios, tá? Porque esse é um exemplo para pequenos escritórios. E o disjuntor de curva C para circuitos generalizados, toda a parte de ar-condicionado, toda a parte de iluminação, qualquer tipo de iluminação, potências baixas e potências variadas. Um aspecto curioso é que 90% das vendas desse mercado é de quadros para embutir. As peças de sobrepor respondem por apenas 10%. A alteração mais significativa ocorrida recentemente nesse setor foi o avanço dos quadros plásticos, produzidos com materiais como poliestireno, ABS e policarbonato. Eles já respondem pela maioria absoluta das vendas nessa área.